Olá, criptomaníacos! Você também está decepcionado com o desempenho da Ethereum no ano de 2023? Solana subindo 900%, Bitcoin subindo 160%. E a Ethereum? Como é que a Ethereum está entregando desempenho inferior ao do Bitcoin e a de várias outras altcoins durante o ano? Será que ela não está ficando muito para trás? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que eu acho que a Ethereum vai ser a grande criptomoeda de janeiro de 2024. Aparentemente, no gráfico e em outras questões aqui que eu vou mostrar para vocês, ela está começando, retomando a sua valorização para tirar o atraso, porque ela está atrasada. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, caso você deixe aquele like bonitão aqui embaixo e também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Para explicar para vocês por que eu acho que esse fluxo de dinheiro para Ethereum vai crescer, vou começar com uma notícia macro. Vamos falar sobre a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que está lançando um ETF à vista de Bitcoin. Olha a notícia. Nem Bitcoin, nem Ethereum. BlackRock declara que a renda fixa do Brasil é um de seus principais ativos de investimento. Pensa na maior gestora de ativos do mundo, tendo como grande investimento a renda fixa do Brasil, porque os juros aqui no Brasil são muito altos. Qual é o problema, pessoal? Primeiro, o risco. Você imagina você está colocando os seus ovos numa cesta chamada Brasil. É um negócio de maluco, que eles ainda não estão enxergando, mas que uma hora vão entender. Outra coisa, o próprio Lula, o próprio governo do PT, está tentando fazer o quê? Baixar os juros, né? Reduzir a taxa de juros. Isso torna esse investimento da BlackRock, por exemplo, muito menos interessante. E aí ela vai precisar buscar outros ativos para compensar. Afinal, os investidores que estão na BlackRock estão querendo dinheiro. Se esse investimento tende a cair, como o próprio governo brasileiro está falando, para onde a BlackRock vai? Vamos lembrar que ela está abrindo ETF de Bitcoin. Então, vai estar ali na mão dela, na cara dela, algo que está trazendo um retorno absurdo para o mercado como um todo e principalmente para empresas que apostam em criptomoedas. Então vamos passar para essa próxima notícia que fala sobre uma dessas empresas, a MicroStrategy, a empresa que mais tem Bitcoin no mundo e que não para de comprar Bitcoin. MicroStrategy compra 14.620 bitcoins antes da possível aprovação do ETF. Ele não para, o Michael Saylor não para, ele tá sempre querendo comprar bitcoin e ele faz isso muito bem feito. Ele acabou de comprar aqui essa leva de bitcoins absurda num preço médio de 42.110 dólares por BTC. Isso faz com que o preço médio da MicroStrategy esteja nesse momento em 31.168 dólares. Fica aqui para você a importância de fazer DCA, ou seja, comprar Bitcoin semanalmente ou mensalmente. Você vai fazer um preço médio muito interessante. A MicroStrategy, que vem comprando há muito tempo, ela tem um preço médio muito abaixo do preço atual, né? Ela está comprando a 42, mas o preço médio dela está em 31. A mesma coisa poderia acontecer com você. Não tente acertar ali no furico da mosca. Faz compras recorrentes, independente do preço, e você vai acabar com um preço médio muito interessante. E a MicroStrategy continua comprando, faça sol ou faça chuva. Mas qual é o resultado da empresa com isso? Ações da MicroStrategy sobem 350% em 2023, devido ao hype do ETF de Bitcoin. Então, se o Bitcoin teve um desempenho de 160% mais ou menos no ano, a MicroStrategy teve mais do que o dobro desse desempenho, né? Estamos falando aqui de 350% de valorização nas suas ações. É uma empresa que está com um ativo muito melhor do que a moeda tradicional e também que mostra para o mercado o quê? Coragem, confiança, estudo, tecnologia, ela passa isso para o mercado, né? E as pessoas querem isso. Quando elas estão buscando uma empresa para investir, é isso que elas buscam naquele empreendedor, naquela empresa. Então ela está com uma supervalorização devido a essa proximidade com o Bitcoin. E na hora lá que a BlackRock precisar encontrar um ativo e ela analisar o mercado, ela vai se deparar justamente com isso aqui. Caramba! A gente não precisa entrar com uma exposição maluca como o da MicroStrategy. A gente pode entrar com 1%, 2%, 5%, mas estamos falando de gestoras de ativos com trilhões de dólares nas mãos. Então, 2% de uma gestora assim é absurdo comparado ao mercado que o Bitcoin tem hoje e que as criptomoedas têm hoje. Mas como é que acontece quando você está fora de um mercado que tem uma supervalorização? É você aí.
Você geralmente olha para o Bitcoin e fala, cheguei tarde na brincadeira, né? Todo mundo já comprou, já ficou rico, agora não vou ficar rico com o Bitcoin. Não é isso que o investidor novato fala quando chega nas criptomoedas? Né? Tá tarde para o Bitcoin. Preciso encontrar alguma outra coisa que tenha um desempenho melhor num período menor. E aí você acaba entrando lá em outras criptomoedas, em altcoins. A mesma coisa tende a acontecer com essas gestoras novatas em criptomoedas. Elas não vão colocar suas fichas somente no Bitcoin, elas vão fazer apostas também em outras altcoins. Até para manter aquele discurso do ESG, somos limpinhos e tal. Então, isso faz com que elas tenham uma tendência de pingar mais do que deveriam na Ethereum, a segunda do mercado. E a Ethereum já começou a dar uns pulinhos recentemente, talvez porque o mercado começa a observar essa tendência. A matéria que saiu hoje fala: vingança da Ethereum. O salto de 9% do Ether é o início de algo grande. Então já estão chamando atenção ali para a Ether estar com uma distância grande das outras moedas que ela deveria estar acompanhando e que agora pode ter chegado a hora dela tirar essa diferença. O diretor de investimentos da Selene Capital, Jorge Alexander, disse o seguinte: a vingança do Ether está começando. O risco-recompensa do Ether é tão atraente aqui que eu vejo um buraco negro de liquidez se formando em janeiro. Ele está apontando, inclusive, a data, janeiro, ou seja, chegou o momento da Ethereum ter uma valorização acima do mercado. Já o famoso analista Michael Van de Poppe falou o seguinte: provavelmente a história está se repetindo e estamos atingindo o pico do domínio do Bitcoin antes do halving do Bitcoin. Isso significa que o mercado altista em altcoins começou e o Ethereum assumirá o controle a partir daqui. Aqui no gráfico vocês observam o que ele está falando. Esse gráfico é o de dominância do Bitcoin. Notem no ciclo anterior como o Bitcoin estava posicionado, né? A dominância do Bitcoin estava antes do halving. O halving aqui no caso é a linha vermelha, tá? São os dois halvings. O atual é esse aqui, o anterior foi essa linha vermelha aqui. E o que ele está falando é o seguinte: notem o que acontece quando o Bitcoin se aproxima do halving, né? Ele perde dominância, inclusive um pouquinho depois do halving, tá vendo? Ele tem uma queda de dominância, isso favorece as altcoins. E olha só onde nós estamos agora, justamente num pico de dominância do Bitcoin e caindo, né? Se aproximando do halving, que é essa linha vertical vermelha, e a dominância do Bitcoin caindo, e ele espera, devido ao histórico, que essa queda de dominância continue acontecendo, o que favorece justamente a Ethereum. E ele continua numa próxima postagem, que está pifando aqui no meu computador, mas vai abrir. Bitcoin está provavelmente chegando ao seu topo ao redor da aprovação do ETF e vai se mover dentro de uma faixa, dentro de um canal. Então vou traduzir aqui para vocês, é justamente o que está falando. Esse intervalo e a semana recente é um sinal de força para o restante dos mercados recuperarem o atraso. É provável que a Ethereum chegue a mais de $3 mil. Então, o que ele está falando é o seguinte: o Bitcoin está aqui nesse momento ao redor dos $42 mil, né, 42.500. Ele está falando que vai ficar preso aqui entre os 47 e os $35 mil, tá? Ele vai ficar caminhando aqui até ali durante a fase de aprovação do ETF. E essa lateralização no preço do Bitcoin favoreceria, mais uma vez, as altcoins, a começar, como sempre, pela Ethereum. Diversas vezes aqui no canal, eu já falei para vocês que existe um ciclo no mercado, né? O dinheiro entra de moeda fiduciária, de real, de dólar e euro, no mercado, seja por Bitcoin, seja por USDT, seja por stablecoin. E depois desse dinheiro estar ali no Bitcoin, fazendo o Bitcoin elevar de preço, ele migra primeiramente para Ethereum, para somente depois da Ethereum começar a lateralizar, esse dinheiro migrar para altcoins menores. Então a gente já fez esse processo agora de valorização do Bitcoin. O Bitcoin teve uma forte valorização em 2023 e existe uma tendência, na visão do Michael Van de Poppe, do Bitcoin lateralizar dentro de uma faixa que vai dos 35, que eu passei inclusive essa faixa para vocês, até os $47 mil. Ficar preso nessa faixa e Ethereum começar a valorizar, chegando ali a mais de $3 mil. A Ethereum nesse momento está em $2.300, né? $2.200, $2.300. Então uma valorização considerável para Ethereum nesse período. E apesar de muitas pessoas estarem esperando uma explosão de preço após a aprovação de um ETF à vista de Bitcoin, as próprias empresas que estão solicitando esse ETF à vista de Bitcoin estão achando que isso não vai acontecer. Por exemplo, a ARK,
que é uma dessas empresas que solicitou um ETF à vista de Bitcoin, disse o seguinte: Cathie Wood, que é ali a representante da ARK, vê o efeito de curto prazo do ETF de Bitcoin à vista como venda à notícia. Ou seja, você comprou o boato, que é o que aconteceu com o Bitcoin, e ela aposta numa venda à notícia. Ou seja, pessoas se desfazendo do Bitcoin, realizando seus lucros na hora que a aprovação acontecer. Isso não é certo, tá? Mas estamos falando aqui de uma empresa, né, de uma gestora que está solicitando esse ETF, falando numa desvalorização no curto prazo. Ela depois aqui detalha que ela espera uma mega valorização para o Bitcoin um pouco à frente, mas não no momento da aprovação de um ETF. Isso também favoreceria a Ethereum, né? O Bitcoin ficar ali com pequenas quedas ou lateralização ao longo dessa fase, isso favoreceria outras criptomoedas. E claro que eu não vou ficar aqui só no blá blá blá. Eu entrei no gráfico para verificar se o que estão falando sobre Ethereum faz ou não sentido. E olha que interessante, pessoal. Tem um gráfico aqui da Ethereum contra o dólar, o gráfico de 3 dias. Cada barrinha colorida aqui representa o período de 3 dias. E olha só o que eu encontro. Notem como existe uma linha branca que eu coloquei aqui no gráfico, na posição de 2.087 dólares, que representa bem um ponto que era resistência aqui em 2021, como vocês podem notar. Depois do rompimento, ele virou um suporte importante para a Ethereum, né? Até acontecer finalmente esse rompimento para baixo dessa linha branca em maio de 2022, no meio do bear market, no meio do ciclo de queda, do inverno cripto, como vocês gostam de chamar, né? E depois dali, essa linha branca volta a se tornar uma resistência importante. Ó. Não supera aqui em agosto de 22, não supera novamente aqui em abril de 23, não supera novamente aqui em julho de 23, não supera novamente aqui em novembro de 23, até que finalmente passou para cima dessa linha branca. Isso acaba de acontecer. A Ethereum, depois de todo esse período que vem desde maio de 2022, está mais uma vez sobre essa linha branca, né? Fazendo ela como um suporte agora, onde o preço está em 2.355 dólares. O que isso aqui indica para você? Indica que a gente está retomando movimentos como o que a gente teve aqui atrás. Né? Após superar a linha branca, a Ethereum tem uma tendência de dar uma disparada. Ó, superou aqui a linha branca, fez um reteste nela como suporte, depois, ó, boom, uma explosão de preço, tá? E aí, se a gente parar para analisar, realmente faria sentido vir buscar essa região dos 3 mil dólares. Olha aqui o que a gente tem na região dos 3 mil dólares. Estão vendo? Esse pico aqui de resistência acontece exatamente na linha dos 3 mil dólares. Então, faz sentido esperar que a Ethereum chegue nesse ponto. E se a gente abre o gráfico mensal, você vai ver a mesma coisa. Notem o que aconteceu. Depois de muito e muito tempo, a Ethereum superou essa linha aqui nos 2.274 dólares, tá? No mensal, tá? Que era um suporte aqui atrás. Como vocês estão vendo, era um suporte mais uma vez aqui nesse ponto e agora está sendo superado. O que isso indica para a gente? Uma tendência dela buscar essa próxima linha aqui em cima nos 2.791 dólares. Um ganho de 22,7% para a Ethereum, tá? Que é justamente essa altura entre o ponto que ela está e esse topo aqui. Estão vendo? No mensal, ela sobe até aqui para começar a corrigir e depois essa linha aqui de cima se transforma num suporte também. Então existe uma tendência da Ethereum vir buscar pelo menos os 2.791 dólares no curto prazo, tá? Curto prazo, estou falando aqui janeiro, né? Pegando janeiro como mês inteiro aqui. Então, existe uma tendência de valorização para Ethereum aí de, no mínimo, 22% e no máximo aí, né, no curto prazo, superando um pouquinho os 3 mil dólares. Isso é bem interessante para a gente, por isso que estou brincando que a Ethereum vai ser o meu 13º salário, né? Eu não tenho 13º, não trabalho para ninguém, mas eu vejo ela com essa possibilidade de buscar esses ganhos que ela ficou para trás. Outras moedas, outros protocolos tiveram uma valorização muito importante em 2023 que a Ethereum não apresentou. E agora, tanto devido às notícias que eu mostrei para vocês, quanto pela questão gráfica, ela parece indicar para a gente que vai retomar uma subida, vai se aproximar dos outros ativos. Ainda bem que eu estou posicionado aqui em Ethereum para pegar essa subida. Mas eu quero saber de vocês. Você possui Ethereum? Você aposta na Ethereum? Coloque nos comentários como está o seu posicionamento em relação a Ethereum ou se você prefere outras criptomoedas concorrentes, como por exemplo Cardano, Solana, né? Coloque nos comentários para eu entender como que está esse posicionamento dos criptomaníacos com relação a esse tipo de ativo.